Paulo considera essa igreja como sendo igreja de Deus, uma igreja em que ele tem esperança, uma igreja em que ele tem confiança. Portanto, pense bem, nada é mais prejudicial para o testemunho evangélico do que as nossas fragmentações. Os nossos inimigos passam isso direto na cara da gente, que a gente se divide por nada. Uma pessoa briga com outra por espaço, por liderança, sai e funda um ministério novo, que não dá resposta a ninguém, que não tem responsabilidade com ninguém, que não presta conta a ninguém. E aí briga um obreiro com ele, sai e na mesma esquina, logo depois da quadra seguinte, ele abre um galpão, outra igreja, e leva os membros para lá. É uma história que a gente ouve todo dia. Então, pensa bem antes de contribuir para essa loucura, para esse espírito divisionista que tem no meio de nós. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos começando hoje uma série de exposições nessa carta tão conhecida do Novo Testamento e, na minha opinião, provavelmente uma das mais atuais, considerando a similaridade de contextos, como nós queremos demonstrar para vocês. A série de Filipenses foi terminada, ela está totalmente disponível no canal da nossa igreja e você pode seguir a série de Filipenses se você perdeu alguma das exposições. O nosso plano é cobrir toda a carta, nós vamos devagar, como sempre temos feito, não tão lento para não ficar chato, também não tão rápido para não ficar superficial, tentando achar aqui um meio termo em que a gente possa passar por toda a carta com um bom aprendizado e ao mesmo tempo sem se sentir monótono, não é? Sem se sentir monótono. Vamos então hoje para a introdução da carta, capítulo 1, verso 1 até o verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a leitura da Escritura, nós vamos pedir a iluminação do Espírito Santo, afinal nós estamos diante da própria palavra de Deus e precisamos da ajuda dele para que possamos compreendê-la. Sim, Pai, nós reconhecemos a inspiração e a veracidade, a autoridade, infalibilidade da Tua palavra. E quem pode compreendê-la? Quem pode, Senhor, penetrar todos os seus mistérios? Pedimos que Teu Espírito Santo, que inspirou os autores a registrar a Tua vontade, também nos ilumine, de tal maneira que, além de compreender o sentido, nós possamos trazer o significado dessas palavras para as nossas vidas, para nosso aprendizado, crescimento, transformação, consolo, conforto, no meio das nossas lutas, dúvidas, conflitos que enfrentamos aqui. Ouve a nossa oração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A igreja de Corinto é provavelmente a igreja mais complicada do Novo Testamento. Pode ter havido outra, mas das que se encontram mencionadas no Novo Testamento, com certeza é a igreja que mais deu problemas, é a igreja que apresenta um número maior de complicações. E essas complicações estavam relacionadas à área de liderança, havia problema nessa área, a área de relacionamentos entre os coríntios, por várias questões que nós iremos ver, o conceito de espiritualidade que acabava influenciando outras áreas e complicando também, e muitos problemas relacionados com o culto. E notem que foi Paulo que fundou essa igreja. Então, antes de você colocar a culpa da igreja no pastor, lembre que igrejas como essa tiveram o melhor dos pastores e eram mais complicadas do que a igreja que você frequenta.
Então, nem sempre a culpa é do pastor. Às vezes é, mas nem sempre. Às vezes tem igreja complicada mesmo. Não importa quem tenha sido o obreiro, quem tenha sido o pastor, alguma coisa, da mesma forma que tem cristãos que são complicados, o mesmo se aplica a igrejas. Igrejas têm seu próprio perfil, sua própria identidade, elas divergem, e algumas delas, infelizmente, têm problemas e dificuldades. Corinto, sem dúvida, era uma delas, apesar de ter sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. A maneira como Paulo tratou os problemas dessa igreja é um paradigma para nós hoje, uma vez que nós lidamos com igrejas com problemas semelhantes. O amor de Paulo, a sua paciência, a sua capacidade de entender os problemas práticos e perceber os princípios teológicos que poderiam ser aplicados ali é impressionante. E por todos esses motivos, essa carta e o tratamento que Paulo dá aos problemas da igreja é paradigmático, ele é emblemático para nós hoje, especialmente aqueles que estão na liderança. Não quer dizer que aqueles que não estão na liderança não possam aprender. Com certeza nós veremos que aqui tem lição para todo mundo, né? Quem está do lado de cá do púlpito e para quem está do lado de lá do púlpito também. Paulo fundou essa igreja na sua primeira viagem, na sua primeira visita à cidade de Corinto, que aconteceu durante a segunda viagem missionária. Se você quiser depois dar uma olhadinha, a fundação da igreja está em Atos, capítulo 18, do verso 1 até o verso 18. Passado algum tempo em Corinto, como era do seu costume, Paulo segue para plantar igrejas em outros lugares. Afinal, ele foi chamado para isso, para espalhar o evangelho por todo o Império Romano no meio dos gentios. Alguns anos depois, quando ele estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem, ele recebe informações de diversas fontes a respeito da situação da igreja de Corinto. A situação havia se deteriorado, havia se complicado. Paulo já tinha tido informações anteriores, já tinha escrito uma primeira carta para eles, na verdade uma carta que tratava de um problema, ao que parece, em particular. Essa carta não foi preservada, não está no cânon. Mas agora parece que a coisa azedou, o caldo entornou. E as informações chegaram para ele, primeiro através dos membros de uma família da igreja, cuja matriarca era uma mulher chamada Chloe. E ela é mencionada aqui no capítulo 1, no verso 11. Além disso, Paulo recebeu uma comissão que veio da igreja de Corinto, uma comissão composta de três homens, Estéfano, Fortunato e Acaico. Eles são mencionados no capítulo 16, no verso 17. Eles foram lá em Éfeso, trazendo notícias da igreja para o apóstolo Paulo. Eles traziam uma carta com perguntas dos membros da igreja para o apóstolo Paulo e uma oferta para ajudar Paulo no seu ministério lá em Éfeso. Então, através dessas duas fontes, a família de Chloe e a comissão que veio da própria igreja, Paulo ficou a par dos problemas graves que estavam perturbando a paz daquela igreja. E então, quando ele senta para escrever essa carta, as informações que ele recebeu e os problemas da igreja, nós podemos deduzir pelo que ele escreve aqui. Então é uma espécie de leitura ao inverso. A gente vai ler a resposta para poder entender qual era a pergunta, porque nós não temos a carta dos Coríntios para Paulo, né? Não temos. Mas nós temos as respostas que Paulo deu e então, a gente pode tirar pelas respostas, a gente pode tirar o que era mais ou menos as perguntas. E quando a gente faz isso, o quadro que emerge é um quadro não muito animador. A igreja estava dividida em 4 partidos, nomeados em torno das personalidades recentes que tinham tido alguma influência na história da igreja. Paulo, fundador, depois Apolo, que foi pastor depois de Paulo, Pedro, que era o líder mais conhecido daquela época, era o líder da equipe apostólica. Alguns acham que Pedro esteve em Corinto, embora a gente não tenha registro aqui no livro de Atos, nem menção nenhuma de Pedro nas suas cartas. E tinha um quarto grupo que provavelmente era o mais complicado de todos, que era o grupo de Cristo. E porque eles diziam que não era de Paulo, não era de Pedro, não era de Apolo, eles eram de Cristo. Com isso eles queriam dizer: nós não aceitamos liderança de ninguém. A gente recebe online, direto. Então, somos os espirituais, nós não queremos saber dos, né? Vocês é que seguem homens, eu não sigo doutrina de homens. Parece familiar? Né? Então, é muito antigo isso, né? É muito antigo. Então, e na verdade, ao dizer isso, né, dizer assim, nós não somos de grupo nenhum, acabava formando o quarto grupo, né?
acabava formando o quarto grupo. Então a igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos. E é o assunto dos capítulos 1, 2, 3 e 4, que nós começaremos a ver na próxima segunda-feira. Hoje, a introdução apenas. Mas havia esse grave problema de divisão que Paulo procura sanar. Também nós descobrimos, lendo a carta, que tinha um outro problema relacionado com disciplina da igreja. Vários membros estavam vivendo em imoralidade, numa situação irregular, e a liderança da igreja aparentemente não tomava nenhuma providência. No capítulo 5, Paulo vai tratar de um membro da igreja que estava vivendo com a mulher do seu pai. E ninguém fazia nada. Todo mundo sabia, era notório na cidade. Na cidade todo mundo sabia que lá naquela igreja tinha um membro que estava vivendo com a mulher de seu pai, a madrasta, né? Então a mesma mulher compartilhada pelo pai e pelo filho. Então, né, isso era uma imoralidade até para a sociedade daquela época. Imagina dentro da igreja. Só que a igreja não fez nada. Capítulo 6, tem um irmão processando o outro nos tribunais da cidade, escandalizando o evangelho. Ainda no capítulo 6, Paulo fala de irmãos que estavam praticando a prostituição. O ponto aí dos capítulos 5 e 6 é a falta de disciplina da igreja com relação aos seus membros, que Paulo é obrigado a tratar nos capítulos 5 e 6. Depois a gente percebe que tinha também problemas relacionados com o casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento. Esse é o assunto do capítulo 7, onde Paulo então vai ter que tratar de todas essas questões. Não era só dúvidas, havia divisões na igreja a respeito disso. Também havia problemas relacionados com a liberdade cristã. Podia comer carne sacrificada a ídolo? Não podia. Se podia, aonde podia comer? Em que circunstâncias? E a igreja estava dividida no grupo dos fortes e no grupo dos fracos, que ficavam se condenando sobre essa possibilidade de comer carne sacrificada aos ídolos, sim ou não. E o princípio aqui é o princípio da liberdade cristã. Até onde vai a minha liberdade, né? A questão do escândalo. Até onde eu posso usar a minha liberdade sem escandalizar os outros. Depois vinham questões relacionadas com o culto. O uso do véu, que envolvia a participação das mulheres no culto, até que ponto as mulheres podem participar no culto. A questão da ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor e como nós temos ou podemos participar dela. E uma sessão extensa nos capítulos 12, 13 e 14, onde Paulo trata do dom de línguas, do dom de profecia, e com isso a questão do culto, a questão da edificação no culto. Tem lugar no culto para esses dons espirituais? Se tem lugar no culto, de que maneira eles devem ser exercidos e assim por diante. E como se não bastasse todos esses problemas, ainda tinha um grupo dentro da igreja que não cria na ressurreição de mortos. Não achava que mortos ressuscitavam, mas estavam lá dentro da igreja de Corinto. E Paulo dedica o capítulo 15, que é o capítulo mais extenso da carta, a tratar da importância da ressurreição para a fé cristã, dando uma resposta àquele grupo que estava lá dentro da igreja. Paulo então escreve essa carta para tratar desses problemas, quer dizer, esses são os que nós sabemos, fazendo a leitura reversa, né? Lendo primeiro aos Coríntios, a gente descobre que eles tinham pelo menos esses problemas aqui. Paulo então escreve essa carta lá de Éfeso, no final da sua terceira viagem missionária, por volta do ano 55. 10 anos depois, Paulo haveria de morrer decapitado lá em Roma, por ordem do imperador Nero. O objetivo de Paulo com essa carta, então, é restaurar a unidade da igreja. A igreja era bastante fragmentada, havia opinião para tudo quanto era de lado. Responder às questões práticas que os coríntios tinham mandado na carta que ele tinha recebido e corrigir as irregularidades em termos de doutrina e prática da igreja. Se a gente pergunta, existe um tema que unifique a carta? De fato não há, porque é uma das cartas mais fragmentadas, no sentido de que ela tem blocos de assunto. Paulo está respondendo a problemas da igreja. Então, se a gente fosse usar um tema, qual seria o tema dessa série? Eu pensei lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, quando Paulo diz assim: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, a 1 Coríntios é Paulo mostrando um caminho mais excelente para aquela igreja, que era uma igreja que Paulo considerava ainda como igreja de Deus, como igreja de Cristo. Era uma igreja onde tinha pessoas sinceras, que queriam ser espirituais, que queriam agradar a Deus, mas que estavam fazendo da maneira errada.
Então Paulo vai mostrar um caminho mais excelente. E esse seria o tema geral da carta. Hoje nós vamos ver a introdução dela e vamos ver que ela segue o padrão normal das cartas apostólicas: autor, destinatário, voto e ação de graças, e tecer alguns comentários aqui e terminar com algumas aplicações. Vamos então para o verso 1, como Paulo se apresenta. É bastante significativo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Algumas coisas a destacar aqui da maneira como Paulo se apresenta. Primeiro, que ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. A pergunta é: por que ele precisaria fazer isso para a igreja de Corinto, uma vez que ele foi o fundador da igreja? E a igreja sabia que ele era apóstolo de Cristo Jesus. A resposta é que entre o tempo em que Paulo fundou a igreja e o tempo que ele escreve essa carta, cresceu dentro da igreja uma resistência ao apóstolo Paulo, que se reflete na existência do partido de Pedro, no partido de Apolo e no partido de Cristo. E Paulo era apenas um partido, então não havia unanimidade na igreja a respeito do apóstolo Paulo. Na verdade, havia, quando as pessoas diziam eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo, elas estavam na verdade dizendo eu não sou de Paulo. Então havia crescido uma hostilidade ou uma relutância dentro da igreja de Corinto ao apostolado de Paulo, porque ele não era dos 12, porque ele não era judeu lá da Judeia, ele era da dispersão, porque ele veio algum tempo depois que o evangelho já tinha começado. Então tinha muita gente que estava questionando se Paulo de fato era um apóstolo de Jesus Cristo. Por isso que ele começa essa carta para uma igreja conhecida que ele fundou, reafirmando aquilo que ele já tinha dito e que a igreja já tinha visto, que ele era um apóstolo de Cristo Jesus. E aqui é preciso entender em que sentido Paulo usa a palavra apóstolo, uma vez que ela é usada no Novo Testamento em vários contextos e com vários significados. A palavra, no seu sentido mais básico, significa alguém que é enviado, e traz em si o conceito de alguém que representa outro numa missão. Então, nesse sentido, a palavra poderia ser traduzida como enviado, poderia ser traduzida como representante, ou poderia ser traduzida como missionário. Então, nesse sentido, várias pessoas no Novo Testamento são chamadas de apóstolo. Inclusive Epáfras, que trouxe a oferta da igreja de Filipos para Paulo em Roma, conforme a gente viu na última exposição, ou na exposição da carta de Paulo aos Filipenses, né? Epáfras é chamado, Paulo chama Epáfras de o apóstolo de vocês, no sentido de que ele havia sido encarregado de uma missão, que era trazer uma oferta. Então, nesse sentido, Silas é chamado de apóstolo, nesse sentido, Timóteo é chamado de apóstolo, nesse sentido, Andrônico e Júnior são chamados de apóstolo, mas o nome apóstolo, ele é usado com maior frequência para aqueles 12 que Cristo chamou, dos quais Judas foi substituído depois por Matias, e o título que Paulo chama, que é o mesmo título que Paulo avoca para si. E no caso, seria alguém que foi chamado diretamente por Jesus Cristo, como representante dele, que foi testemunha da ressurreição de Cristo, a quem Cristo confiou os fundamentos da igreja, a quem deu dons especiais, dons apostólicos, a inspiração para registrar a pessoa de Cristo, seus ensinos e o significado da sua obra. Então, nesse sentido, é que Paulo se considera apóstolo. Não é no sentido de missionário, enviado de uma igreja local, não. Ele é alguém autorizado, que é o ponto aqui dele, chamado pela vontade de Deus. Ele não se fez apóstolo. Ninguém fez dele um apóstolo. Ele não se apresentou ao cargo. Ele foi chamado por Deus. E o chamamento de Paulo para ser apóstolo, a gente sabe quando foi. Ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, quando o próprio Jesus lhe aparece no corpo glorioso da sua ressurreição, e ali o constitui como apóstolo aos gentios. Então foi um chamado direto, exatamente como os 12 que foram chamados diretamente por Jesus. Paulo foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus, que lhe aparece ali no caminho de Damasco. Então é isso que ele quer enfatizar aqui para a igreja dos Coríntios. Ele vai tratar desse assunto no capítulo 4. No capítulo 4 ele vai defender o seu apostolado, e depois no capítulo 9. Em 2 lugares ele vai bater fundo nisso aí. Mas já aqui na apresentação, ele já
indica para que lado a carta vai, né? Para que lado esse assunto vai. Ele se apresenta como apóstolo de Cristo, que foi chamado por Deus. Aqui é que é a ênfase, né? Foi Deus que me constituiu e a minha autoridade procede dele somente. Por isso vocês têm que ouvir essa carta. É o que ele vai dizer no final do capítulo 14. Se vocês acham que vocês são espirituais, então reconheçam que o que eu estou escrevendo aqui de fato é a palavra de Deus. É assim que ele se apresenta. Ele diz aqui que ele está com o irmão Sóstenes. O único Sóstenes mencionado no Novo Testamento era o chefe da sinagoga de Éfeso, que se converteu quando Paulo estava lá. Como Paulo está escrevendo de Éfeso, alguns acreditam então que é a mesma pessoa. Era um judeu, que era o líder da comunidade judaica, que se converteu com a pregação de Paulo e inclusive chegou a ser preso e espancado por causa do evangelho. Está lá no livro de Atos a história. E era provavelmente então o local onde Paulo estava hospedado, a casa dele. Paulo se hospedava na casa dele, e então era, no mínimo, não é, uma cortesia e um reconhecimento, uma gratidão de Paulo dizer que o irmão Sóstenes estava com ele enquanto ele estava escrevendo essa carta. E é provavelmente Sóstenes quem foi o amanuense de Paulo, o secretário, porque lá no final da carta, mais exatamente no capítulo 16, no finalzinho, Paulo diz assim, que a saudação é de próprio punho dele. Ué, se só a saudação é do próprio punho de Paulo, quem escreveu o resto? Verso 21 do capítulo 16, eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Então, provavelmente foi Sóstenes quem foi o escriba, né? Paulo ditou, Sóstenes escreveu, e lá no fim Paulo diz, traz cá, Sóstenes. Ele leu, disse, tá bom. Aí, tacou lá a assinatura. Por isso Sóstenes é mencionado no início da carta, não é? Não somente era hospedeiro de Paulo, mas provavelmente é a pessoa mais indicada para ser aquele que escreveu a carta ditada pela boca do próprio apóstolo Paulo. Agora vamos ver como Paulo se dirige aos seus destinatários. Já vimos quem escreveu, quando escreveu, não é? O porquê escreveu, e agora vamos ver a quem a carta é dirigida, como é que Paulo nomeia os seus destinatários. Olha o que ele diz a respeito disso no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É uma descrição um pouco longa, não é? Dos destinatários, mas ela tem tudo a ver com o conteúdo da carta e com a situação da igreja de Corinto. O que chama profundamente a nossa atenção é que, apesar de todos os problemas que maculavam aquela igreja, que empesteavam a igreja, por assim dizer, a maneira como Paulo se dirige a eles. Primeiro, Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, apesar de todos aqueles problemas, ainda era a igreja de Deus. Não era a sinagoga de Satanás ainda. Paulo ainda não via como seita, ainda não via como uma igreja que estava completamente corrompida. Não é? Então, da perspectiva do apóstolo Paulo, eles tinham que errar muito para poder sair de debaixo dessa classificação de igreja de Deus. O que nos leva a pensar que nós deveríamos ser mais pacientes. E lembrar que o reino de Deus é maior do que a gente imagina. Que a misericórdia de Deus é maior do que a gente imagina. Uma igreja complicada dessa, e Paulo se dirige a eles como sendo igreja de Deus, ou seja, a igreja que pertence a Deus, ou a igreja que Deus construiu, a igreja que Deus erigiu. Pode ser qualquer uma das duas interpretações, mas nós vamos tomar no sentido de a igreja que pertence a Deus, que Deus fez nascer, que Deus deu origem, uma igreja genuína. É uma igreja verdadeira. Isso que a expressão significa. Já, se ela é de Deus, significa que ela não é humana, não é do diabo. Então, ela é uma igreja verdadeira. Ela é a igreja de Deus. Mas ela é também a igreja que está em Corinto. E aqui você percebe que no pensamento de Paulo existe uma distinção entre... não é uma distinção. A gente percebe que na mente do apóstolo Paulo, a igreja de Deus, ela se expressa localmente. É a igreja de Deus, ou seja, composta daqueles que Deus amou, elegeu, predestinou, chamou antes da fundação do mundo. É o povo de Deus, mas esse povo de Deus se reúne
Esse povo de Deus se localiza, é a igreja de Deus em Corinto. O que chama a nossa atenção para a relação entre a igreja invisível, igreja de Deus, e a igreja visível em Corinto. Então, o que são igrejas locais? O que é a igreja de Deus em Recife? É a congregação, é a reunião daqueles que pertencem a Deus, mediante Jesus Cristo. A igreja invisível, ela se expressa em comunidades locais. Corinto era uma expressão visível da igreja de Deus. Segundo, Paulo se refere a ele como sendo os santificados em Cristo Jesus. Eles podiam ser tudo, menos santos, né? Pelo que a gente... Então, é evidente que Paulo não está usando o termo santificados em Cristo Jesus no sentido de perfeição moral. A palavra santo, ou o verbo santificar, tanto no hebraico quanto no grego, eles têm na raiz a ideia de separação. Então, ser santo no Novo Testamento significa, primeiramente, você ter sido separado do mundo, do pecado, da condenação, para Deus, para a vida eterna, para servi-lo. Então, a ideia de separação está na raiz do conceito de santificação. Então, quando Paulo diz aos santificados em Cristo Jesus, ele está dizendo que a igreja de Deus em Corinto é composta daqueles que Deus separou do restante da cidade. Deus não elegeu a cidade toda, né? Deus não chamou a cidade toda, mas Deus chamou um grupo, que é a igreja de Deus em Corinto. Deus chamou esse grupo, que Deus separou para si. É isso que era a igreja. São aqueles que são santificados, separados. No Antigo Testamento, para ajudar vocês, para nos ajudar a ver esse contexto, Moisés se referia aos utensílios do tabernáculo como sendo santos. As paizinhas de ouro eram santas, o candelabro era santo, o altar era santo, as colheres eram santas, as taças eram santas, tudo era chamado de santo. Por quê? Tinha alguma qualidade moral nesses objetos? Óbvio que não. É porque eles eram separados. Eles só poderiam ser usados para o culto a Deus. Ninguém podia pegar aquela pazinha de ouro lá do tabernáculo, levar para casa para comer seu feijão. Seria uma profanação, porque aquilo era santificado ao Senhor. Aquilo era consagrado a Deus, só podia ser usado no culto a Deus, no serviço a Deus. Então, é nesse sentido que Paulo se refere à igreja de Deus em Corinto. Eles são separados, consagrados, dedicados a Deus mediante o Evangelho, em Cristo Jesus. E aí ele diz, em seguida, para provar o meu ponto, chamados para ser santos. Então a gente pode... Peraí, pastor. Primeiro o senhor disse que eles já eram santificados em Cristo Jesus, e agora Paulo diz que são chamados para ser santos. Como é que fica isso aí? É porque na primeira frase, eu já expliquei, se refere à justificação, que Deus os separou, vocês são meus, vocês estão perdoados. A segunda frase se refere ao processo em que você vai viver na prática aquilo que Deus já lhe fez em Cristo Jesus. Você já foi separado por Deus para ser dele. E agora você tem que viver uma vida santa, uma vida que seja proporcional e que seja um reflexo desse chamado. Então, chamados em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Essa expressão chamados aqui, ela é muito importante, Paulo gosta muito dessa expressão, define a vocação cristã e define de que maneira você se torna crente. Você só se torna crente por convite. Tem que ser chamado. Se Deus não chamou, não adianta, vai ser barrado na festa, né? Cadê o convite? Então é chamado. Deus é quem chama. Então é dele que vem a autoria, é dele que vem a iniciativa, é dele que vem o poder e o propósito de entre a população da cidade de Corinto ter uma igreja para o seu nome. Ele chamou aquele pessoal para ser santo, para ser dele, chamou para ser santo. É claro que ao fazer isso, nós vamos ver, não anula a responsabilidade dos coríntios, porque se anulasse, por que Paulo escreveria uma carta de 16 capítulos dizendo assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso? Então, Deus nos chama, e isso não anula a nossa responsabilidade para com ele.
E Paulo aqui acrescenta, não é? Veja que espírito ecumênico no bom sentido, né? O espírito universal de Paulo. Ele não achava que só aquela igreja de Corinto era a igreja de Deus. No final ele diz assim: com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Paulo tinha consciência de que tinha muito mais gente além daquela igreja ali em Corinto, que igualmente como os coríntios, igualmente como Paulo, invocava Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. É isso que constitui a igreja. Aqui você tem praticamente todas as características da igreja de acordo com a teologia sistemática. A igreja é una, só tem uma igreja, é a igreja de Deus. Ela é universal, ou seja, ela se manifesta em todas as partes do mundo, não só em Corinto, mas em outros lugares, como diz aqui. E ela é santa. Ela foi chamada por Deus de entre o mundo para ser santa. As 3 características da igreja estão aqui já na introdução. É isso que é a igreja. E isso aqui deveria ampliar os nossos horizontes, não é? Para, por um lado, a gente entender que o reino de Deus é maior do que o nosso círculo. Por outro lado, entender que ele é restrito àqueles que invocam o nome do Senhor Jesus em verdade e que foram chamados por Deus para se separar do mundo e viver para a glória de Deus. A esses, Paulo deseja, na terceira parte da saudação, primeira parte, autoria, segunda, destinatários, terceiro, voto, verso 3, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça é o termo grego comum, o hairein, que era usado naquela época, como a gente diz assim, Deus abençoe. Naquele tempo se usava isso, graça, que a graça seja com você. Era usado mesmo entre os não crentes. Paulo está juntando aqui com o proverbial shalom dos judeus, paz. Graça e paz era uma saudação que ficou distintamente associada ao cristianismo. O cristianismo é que juntou a paz dos gregos e o shalom dos judeus nessa saudação, graça e paz, que a gente usa tão coloquialmente e a gente nem reflete, né, na riqueza e na profundidade e no significado desse voto, dessa saudação. Note aqui que Paulo associa Jesus Cristo com Deus Pai, em conceder graça e paz, já evidenciando o conceito de Paulo de que Jesus Cristo é Deus. Ele está em igualdade com o Pai. Ele é Deus como o Pai é Deus. E é dele e do Pai que procede a graça e a paz que todos nós precisamos. Muito bem, essa introdução, ela é um pouco alongada pelo apóstolo Paulo, é um pouco distendida, porque ele já antecipa algumas das questões que ele vai tratar na carta. Aqui, basicamente, ele está dizendo para a igreja, eu sei dos problemas que vocês estão passando, mas eu não estou escrevendo essa carta para desencorajar vocês. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, mas eu escrevo essa carta para encorajar vocês. Vocês são igreja de Deus, vocês não estão sozinhos. E vocês foram chamados para ser santos. Então escutem o que eu vou dizer. Escutem o que eu vou dizer, porque isso aqui é para o bem de vocês e para o benefício de vocês. Paulo aqui já desarma, né? Começa a desarmar aquela hostilidade que havia na igreja contra ele. No verso 4 até o verso 7, nós encontramos o apóstolo Paulo agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. Paulo era muito crente, não é? Agradecer por uma igreja tão complicada como essa. Mas ele conseguia enxergar na igreja algumas coisas boas. Ele conseguia. Nós vamos ver que daqui para frente é só pauleira, né? Quando começar metade do capítulo 1, aí o sarrafo, né, vai cantar nas costas dos corintianos lá. Opa, não quis dizer isso não. É dos coríntios, né? Dos coríntios. Vai fazer isso. Mas não sem antes Paulo dizer para eles, eu consigo ver o bem na vida de vocês. Eu consigo ver o quanto Deus já fez na vida de vocês, irmãos. E que lição para nós, que a nossa tendência é só enxergar, ou tudo está bom, e a gente não tem discernimento espiritual para ver o que está errado, ou tudo está errado e a gente não tem graça e misericórdia para ver a mão de Deus agindo apesar dos problemas e das dificuldades. Então aqui Paulo reconhece uma série de coisas boas acontecendo na igreja de Corinto. Primeiro, é uma gratidão pela graça, né, que foi concedida. Verso 4, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Paulo se refere à salvação.
ao fato de que quando ele chegou lá em Corinto, que era uma das cidades mais depravadas da época, e aqui é quase que uma... Como é o nome que se... É um oxímoron. Oxímoron é quando existe uma contradição, né? Por exemplo, crente e torcedor do esporte. Isso é um oxímoron, naturalmente, né? Ou é crente ou é torcedor do esporte, né? Naturalmente. Não é brincadeira. Mas, né? Não dá. Então, Igreja de Deus em Corinto pode parecer uma contradição, porque Corinto era a cidade mais depravada da época, a ponto de que os inimigos de Corinto, de outras cidades, tinham criado um termo, um verbo chamado corintinizar, que significava corromper alguém. Então você dizer para alguém, você é um coríntio, significava dizer, você é um corrupto, você é um imoral. Tal era a fama da cidade. Pela prostituição, pela quantidade de ídolos, pela imoralidade, erotização. Vamos ver um monte disso aqui. A cidade era famosa por isso, mas foi lá que Deus resolveu plantar uma igreja. Foi lá que Deus resolveu chamar a igreja para o seu nome. No meio da cidade mais depravada da época, nasce a igreja de Deus em Corinto. Por isso Paulo diz aqui, eu sempre dou graças a Deus pela graça que foi concedida a vocês. Quem imaginaria que vocês, coríntios, poderiam se converter? Poderiam crer, mudar de vida, se tornar igreja. Por isso eu agradeço a graça de Deus que foi dada a vocês. Depois no verso 5. Em tudo vocês foram enriquecidos em Cristo, com toda palavra e em todo conhecimento. Não somente Deus chamou um povo na igreja, na cidade de Corinto, e o fez a sua igreja, mas Deus enriqueceu aquele povo, a igreja de Corinto, com o que ele chama aqui, em toda palavra e em todo conhecimento. Apesar de todos os problemas, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha a palavra. Essa expressão aqui pode significar que era uma igreja que pregava a palavra, ou uma igreja onde a palavra era respeitada e era ensinada, precisando só de correção. Da mesma forma, em todo conhecimento, Paulo diz, vocês foram enriquecidos com todo conhecimento, vocês têm discernimento espiritual. Deus concedeu isso para vocês. Então, Paulo consegue ver isso na igreja de Corinto, apesar de todos os problemas. Terceira coisa que ele agradece, verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Apesar de todos os problemas, vocês continuam uma igreja firme. Vocês não abandonaram as verdades centrais. Perceberam que, com exceção da questão da ressurreição, que parece ter se resumido a um grupo só, os demais problemas, eles não eram em áreas essenciais do cristianismo. Os coríntios continuavam crendo que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos pecados, que ele era o Messias prometido, que ele ressurgiu, que ele subiu aos céus, que ele voltaria, que ele haveria de julgar os vivos e mortos. Todos os pontos centrais eram afirmados pelos coríntios. As questões eram, nós vamos ver, eu vou usar o termo com cautela, eram questões paralelas, periféricas, elas não afetavam o coração do evangelho, a não ser o capítulo 15, naquele grupo que negava a ressurreição. E ali Paulo dá um tratamento duro para o pessoal, vai dar um tratamento duro. Então, Paulo diz, o testemunho de Cristo está confirmado no meio de vocês, vocês são uma igreja cristã. Quarto, e muito interessante, verso 7, Paulo agradece, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto vocês aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem a ironia de todas as ironias. Essa igreja dividida, problemática, problema de moralidade, problema de disciplina, um grupinho negando a ressurreição, era uma igreja cheia de dons espirituais. Paulo diz, não falta nenhum dom a vocês. E você pergunta, ao que Paulo está se referindo? Capítulo 12, só para dar a vocês uma amostrinha do que é que a gente tem pela frente. A um é dada no mesmo espírito a fé, a outro dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua, capacidade de interpretar. Ainda no capítulo 12, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, dons de administrar, falar em línguas, etc. Está o catálogo completo aqui. A igreja de Corinto tinha o catálogo completo de todos os dons espirituais disponíveis no primeiro século. Não faltava dons. Ao mesmo tempo, era a igreja mais carnal. Como é que a gente explica isso? Era uma igreja carnal,
Era uma igreja problemática, dividida, problemas de imoralidade, mas era uma igreja onde não faltava nenhum dom espiritual. É um mistério que nós vamos ter que resolver, não é? Então, e eu não vou dar nenhum spoiler aqui, a gente vai verso a verso, né? Venha toda segunda-feira para você ver aqui a resolução desse mistério, né? Como é que uma igreja pode ter todas essas manifestações espirituais e ao mesmo tempo ser uma igreja tão carnal, tão cheia de problemas. E a última coisa, terminando aqui já minha exposição, do verso 8 até o verso 9, Paulo expressa a sua esperança e a sua convicção de que a igreja vai dar certo. Primeiro ele se apresentou, depois ele nomeou a igreja e fez um voto, depois ele agradece a Deus por 4 coisas que ele viu na igreja, coisas positivas, e ele termina fazendo 2 afirmações de que ele acredita que a igreja vai dar certo. Não é por causa da igreja, mas é por causa daquele que chamou a igreja. Verso 8. Cristo, ele também os confirmará até o fim. Cristo vai confirmar vocês. Quer dizer, ele vai fazer com que vocês fiquem firmes até o fim. Nós estamos diante aqui da doutrina da perseverança dos santos. Já vimos a doutrina da eleição, eu nem chamei desse nome, né? Mas foi. Já vimos a doutrina da eleição, o chamado irresistível, e agora a doutrina da perseverança final dos santos. Cristo vai confirmar vocês, porque vocês foram chamados por Ele, chamados por Deus, vocês são a igreja de Deus. Então Ele vai confirmar vocês até o fim aqui até o fim dos tempos, das épocas, até chegar do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Respondendo, talvez, ao questionamento de muitos que têm dificuldade com as doutrinas da soberana graça de Deus, porque pensam que elas levam a uma vida dissoluta, uma vez que o crente se sente seguro. Mas, ao contrário, Deus nos chama para sermos irrepreensíveis, para sermos santos. Já vimos isso no dia de Cristo Jesus. Segunda coisa que dá segurança a Paulo. Primeiro, Cristo vai confirmar. Segundo, verso 9, Deus é fiel. Esse Deus que chamou vocês para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele disse, Ele vai realizar. Ele não falha, Ele não esquece, Ele não muda e, portanto, vocês estão seguros na mão dEle. Não é impressionante como Paulo começa a carta já dando essa abordagem? Ele começa falando da sua autoridade para escrever essa carta. Quem é você para escrever essa carta? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus para isso. Então, ele começa colocando quem ele é. Depois ele diz o que ele pensa da igreja. É a igreja de Deus, a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus chamada para ser santo, mesmo no meio daquela cidade tão corrupta, mas é a igreja de Deus, para quem ele deseja graça e paz. Ele consegue ver as bênçãos de Deus na vida daquela igreja. Uma igreja que foi alcançada, uma igreja cheia de dons espirituais, uma igreja que tinha palavra, uma igreja que tinha compreensão. E ele tem convicção de que aquela igreja haverá de permanecer, porque Cristo vai confirmá-los e Deus haverá de guardá-los, porque Deus é fiel, o Deus que os chamou. Algumas lições importantes para nós, gente, dessa passagem tão rica. A gente somente tocou, não é, em toda a riqueza doutrinária que está aqui. Primeiro, eu queria trazer uma palavrinha para vocês que estão aqui e também para aqueles que estão nos ouvindo pela internet e que, por acaso, esteja fazendo parte ou se congregando em uma igreja que tem problemas morais e que tem problemas doutrinários. Antes de você sair dessa igreja, reflita no que você acabou de ouvir nessa noite. Porque provavelmente a próxima igreja para onde você vai ter problema semelhante. Vai ter problema semelhante. Vai ter. Então sempre a nossa orientação é: só saia da sua igreja quando ela realmente se tornar uma seita. E o que seria se tornar uma seita? Quando ela abandonar as verdades centrais do evangelho. Quando o pastor, os pastores começarem a pregar um outro evangelho e introduzir práticas que não têm fundamento na Escritura e que então fica impossível para você cultuar a Deus. Não tem como você cultuar a Deus naquele ambiente. Aí você pode pensar em sair. Mas veja, o que é que Paulo considera essa igreja como sendo igreja de Deus, uma igreja em que ele tem esperança, uma igreja em que ele tem confiança. Portanto, pense bem
Nada é mais prejudicial para o testemunho evangélico do que as nossas fragmentações. Os nossos inimigos passam isso direto na cara da gente, que a gente se divide por nada. Uma pessoa briga com outra por espaço, por liderança, sai e funda um ministério novo, que não dá resposta a ninguém, que não tem responsabilidade com ninguém, que não presta conta a ninguém. E aí briga um obreiro com ele, sai e na mesma esquina, na esquina logo depois da quadra seguinte, ele abre um galpão, outra igreja, e leva os membros para lá. É uma história que a gente ouve todo dia. Então, pensa bem antes de contribuir para essa loucura, para esse espírito divisionista que tem no meio de nós. Enquanto você vê, a igreja de Corinto não tinha problema nas questões centrais. Ainda Paulo diz, o evangelho está confirmado aí entre vocês. Então, se você está numa igreja assim, onde tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, então, ora, fala com a liderança, exerce os direitos que você tem de se pronunciar, de pedir ajuda e por aí vai, antes de pensar em sair. Lembre que nem sempre é possível separar o joio do trigo aqui nesse mundo. Não é. Essa separação vai ser só na vinda do Senhor Jesus. Segunda coisa, e aqui eu preciso falar um pouquinho mais firme. Se por acaso você está debaixo do ministério de um apóstolo, eu queria que você pensasse duas vezes. Apóstolo, só Paulo e os 12. Nesse sentido só tem eles. Se o seu líder, ele usa o termo apóstolo no sentido de missionário, beleza, você não tem com que se preocupar. Mas se ele usa o título de apóstolo para dizer que ele recebe revelações diretas de Deus, que ele tem autoridade para trazer novos ensinos, que ele não pode ser questionado, então você está com problemas. Tá? Você está com problemas. Só estou dizendo, você está com problemas. Minha terceira palavra é para aqueles irmãos que acreditam que Deus não concede dons espirituais hoje. É claro que sim. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons espirituais. É claro que Deus dá dons espirituais. Equivocadamente as pessoas nos interpretam como se nós negássemos a existência de dons espirituais. Eu não posso negar a Bíblia. Não posso negar a Bíblia. O que nós temos dificuldade, a gente vai ver mais na frente, é como esses dons são usados e particularmente aqueles dons relacionados com revelação doutrinária da história ou do plano da salvação. Que isso aí são restrições que o próprio apóstolo Paulo faz, não somente aqui, mas mais adiante. A começar do fato de que ele se apresenta como apóstolo, ele quer a autoridade e ele quer que todos se submetam à autoridade dele. Não temos gente mais como o apóstolo Paulo, que possa falar dogmaticamente, produzir escritura, trazer uma palavra de Deus que seja infalível, autoritativa e que todo mundo tem que se curvar diante dela. Não temos mais gente como ele, o que já mostra que há uma diferença. Mas dizer que a gente não acredita em dons espirituais, realmente é fazer uma caricatura, não é, do pensamento reformado. Por outro lado, se você pensa que dom espiritual é marca do avivamento ou de uma igreja saudável, pense de novo. Pense de novo. Olha aqui uma igreja em quem não faltava dom nenhum, mas dividida, imoral, sem disciplina, gente se separando lá, doidado, as mulheres querendo fazer uma revolução dentro da igreja. Na hora da ceia era uma bagunça, tinha até gente bêbada lá com suco de uva, não é? Tinha até gente bêbada com suco de uva que era distribuído na hora da ceia. Então, entretanto, era uma igreja que se gloriava de ser espiritual e tinha todos os dons, particularmente de línguas e profecia. Como explicar isso? Então, antes de você associar espiritualidade com manifestação espiritual, escute essa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, para que você possa fazer a relação correta. Tá? Para que você possa fazer lembra que o título dessa série é Um Caminho Mais Excelente. Mais excelente. E por último, aqueles que querem ser pastores e mestres nas igrejas. Verifique se você foi realmente chamado como Paulo. Eu acho que ninguém deveria entrar no ministério pastoral se não foi chamado por Deus. E às vezes a voz do nosso coração pode se confundir com a voz de Deus. O meu sogro, o reverendo Francisco, ele tem 92 anos, ainda prega e ainda ensina. Ele mora na Holanda, é aposentado, foi reitor aqui no seminário. Tive o privilégio, além de casar com a filha mais bonita dele, ainda tive o privilégio de ser aluno dele, não é, aqui. E ele costumava contar a história de que um dia chegou lá ele contava, não sei
se ele estava fazendo ilustração ou dizendo a verdade. Um dia apareceu lá no seminário uma pessoa dizendo: pastor, Deus me chamou para ser pastor. Ele disse: tá bom. Então fez a prova, tal, se tornou lá, entrou, primeiro semestre, as notas péssimas, testemunho péssimo, brigava com os colegas. Aí o pastor Francisco chamou ele e disse: meu filho, você disse que Deus lhe chamou para ser pastor, como foi isso? Não, pastor, eu tive uma visão. Uma visão, meu filho? Foi. E o que é que você viu? Ele disse assim: eu tive uma visão assim, onde apareciam as letras VPB. E como é que você interpretou? Interpretei assim: vá pregar a Bíblia. Não, meu filho, você interpretou errado. Ali queria dizer: vá plantar batata. É esse o seu chamado, mas não é esse aqui não. É esse aqui não. Então, antes de você confundir a interpretação da visão e do chamado, verifique isso que Paulo apresenta com tanta segurança aqui. Ele é apóstolo chamado por Deus. Veja se você de fato tem chamado, porque o ministério pastoral, ele é pesado, ele é cansativo, ele traz desânimo. Só nessa pandemia, mais de 20% de pastores americanos já abandonaram o seu ministério. Mais de 20% de pastores americanos, eu não sei a proporção aqui no Brasil, mas é alguma coisa que você tem que pensar. Você pode servir a Deus de outra maneira. Deus precisa de médico, de enfermeira, de motorista de Uber, de advogado, de juízes, deputados que sejam crentes, que temam a Deus e que sirvam a Deus em todas essas áreas onde os pastores não entram. Deus precisa de pessoas assim. Pensa nisso, antes de decidir que Deus está lhe chamando para ser pastor. Amém? Boa noite, graça e paz. Meu nome é Raniela, congrego aqui na igreja recentemente. E a minha pergunta é referente ao que o senhor falou sobre os dons espirituais. Que o senhor esclarecesse um pouco mais com relação à visão reformada com relação a isso. Isso. A pergunta é muito pertinente. Nós vamos tratar disso direitinho quando chegar nos capítulos 12, 13 e 14. Que é só sobre isso, mas eu já posso dar uma palhinha, posso falar um pouquinho. A posição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa igreja, é que a revelação cessou, entendendo revelação como sendo Deus descobrir ou fazer conhecido o plano que ele tinha da salvação. Por exemplo, que Jesus ia ser traído, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, que ele vai voltar nas nuvens, que os mortos ressuscitarão, que quem estiver vivo vai ser transformado, que vai ter um novo céu e uma nova terra. Tudo isso Deus revelou. Se Deus não tivesse revelado, a gente não tinha como saber só olhando a natureza, ou pensando duro a respeito disso, não conseguiríamos imaginar. Então, esse tipo de revelação do que é que Deus vai fazer para salvar a humanidade e da sua ação na história, isso que ele tinha para nos dizer já está na Bíblia. Então, os dons que estão relacionados com isso cessaram. Então, o dom de profecia, que era o dom que Paulo tinha, que João tinha, de dizer o que é que Deus vai fazer, o livro de Apocalipse foi escrito por um apóstolo, que é João. João viu o que é que ia acontecer. Então, esse dom, profecia como revelação do plano da redenção, isso terminou. Não tem mais, a Bíblia já está completa. E se línguas é revelacional também, nesse sentido, teria acabado também. Embora a igreja presbiteriana não pense assim. Mas o que for relacionado com revelação, terminou. Então, hoje, quando a gente fala em profecia, a gente fala mais em termos de anunciar a palavra de Deus. O dom de profecia permanece no sentido de que o profeta é alguém que anuncia a palavra de Deus. Só que no nosso caso, essa palavra já está aqui. E o profeta... Então, por exemplo, hoje à noite eu profetizei pegando a palavra de Deus e trazendo para vocês e fazendo uma aplicação para vocês. Então, isso que a gente entende que é profecia. Eventualmente, Deus pode guiar alguém numa decisão do dia a dia através de um toque no coração, alguma outra coisa. Isso aí é uma experiência totalmente particular, que não é regra e que a gente não encoraja, porque aí fica difícil a gente discernir quando é Deus ou quando é o nosso próprio coração. Melhor seguir a palavra de Deus. Línguas nós não consideramos como revelacionais, então nós cremos na possibilidade de línguas, mas conforme está aqui em 1 Coríntios 14, sejam 2, no máximo 3, por sua vez, que haja intérprete e que seja idioma. Tá? É idioma
humano falaram no poder do Espírito Santo. Mas eu estou adiantando muito. É só esperar os capítulos 11, aliás, 12, 13 e 14, quando a gente vai falar disso à vontade. Tá certo? Então, tem mais alguma? Aqui, ó. Paz e graça a todos, eu me chamo Pedrosa, estou visitando aqui a congregação. Bem-vindo. A minha pergunta em relação ao tema é relacionada a crises existenciais. Qual a atitude correta a tomar por alguém que está dentro de uma instituição cuja doutrina você percebe que está... Por exemplo, você descobriu a fé reformada, que nem eu. Aí você se sente em crises existenciais dentro de uma instituição onde você vê que a doutrina lá, toda a liturgia, não está de acordo com as Escrituras. Eu estou entendendo. E eu sei que essa pergunta não é só sua. A sua pergunta é de vários outros que estão aqui, que nos acompanham pela internet. A gente sempre tem dito, a gente usa o exemplo de Lutero. Lutero conheceu a verdade, ele estava dentro da Igreja Católica. E a intenção de Lutero era, de alguma forma, influenciar a Igreja Católica para que a Igreja Católica voltasse para as doutrinas bíblicas. Lutero não inventou doutrina nenhuma, ele só redescobriu as antigas doutrinas bíblicas. E ele queria que a Igreja Católica voltasse. Tanto é que ele publicou as 95 teses, chamou os doutores da Igreja para um debate. Ele queria explicar, durante um tempo ele ainda ensinou na Universidade de Wittenberg, fez a exposição de Romanos, né, fala nisso, né, em que ele já mostrava a doutrina reformada. Mas o Papa excomungou ele. Não teve chance. Então ele saiu da Igreja Católica porque não tinha como ficar, né? Ele foi excomungado. Então a gente usa geralmente o paradigma de Lutero. Você fica enquanto você puder. Se você puder ser de alguma influência, ajudar, mostrar alguma coisa, com graça no coração, com amor, com paciência, né? E se não proibirem, vamos supor que você seja um líder, professor de escola dominical. Eu conheço o caso de uma pessoa que é professora numa das maiores denominações neopentecostais do Brasil, e ela é reformada. Ela ensina a Bíblia, ela não fica falando por que Calvino, por que os 5 pontos, por que os puritanos. Não, ela não usa isso. Ela ensina a Bíblia. Então o pessoal está vendo que ela está ensinando Bíblia. E aí já desarma, né? Então, enquanto ela está podendo ser útil, ela está ficando lá. De vez em quando ela fala comigo dizendo, puxa, eu não aguento mais, calma, né? Vai em frente que Deus vai dar oportunidade. Então o conselho é esse, fica enquanto pode. São muitas, né? Vamos tratar uma por segunda-feira, né? Então hoje a gente tratou dessa, tá bom? Próxima segunda a gente já traz para poder dar oportunidade para os outros também. Tá bom, querido? Deus abençoe na luta. Vamos responder aqui uma pergunta da internet. Tem uma pergunta aqui do Pedro Pontes. Como o senhor entende a colocação de Matias no colégio apostólico? Isso poderia inviabilizar em algum ponto o apostolado de Paulo? Não. A eleição de Matias foi uma eleição legítima no lugar de Judas. Tanto é que ele é eleito no capítulo 1. E no capítulo 2, Lucas, que está escrevendo o registro, diz assim: e Pedro, levantando-se com os 11... Então faz a conta. Pedro mais 11 igual a quanto? 12. Então, ele considerava que a eleição de Matias foi perfeita, né? Ele já é contado na equipe apostólica. Paulo nunca pretendeu estar no grupo dos 12. Ele sempre se refere aos 12. Ele sabe que era um número fechado. Mas ele sabe também que ele foi chamado como alguém fora de tempo e foi chamado para ser o pregador dos gentios. O apostolado dele era tão apostolado quanto dos 12. Só que ele foi chamado especialmente para se dedicar aos gentios. Então não inviabiliza de jeito nenhum o apostolado de Paulo. Mais alguma pergunta aqui? Lá atrás. Vai ser a última aqui e a gente depois vai pegar mais um da internet e vamos terminar. Todo mundo quer tomar um cafezinho também, não é? Boa noite, graça e paz. Meu nome é Cássia, sou do Ministério Cristo Vive, do Rio de Janeiro, agora estou congregando aqui em Recife. Uma dúvida, reverendo, por favor, versículo 7... do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom,
aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para esclarecer isso, por favor, que revelação seria essa? Eu passei batido aqui, porque era um dos pontos que está no meu esboço, inclusive. A revelação de Jesus Cristo é a vinda dele. É quando ele vai se revelar ao mundo. Aqui não se trata de revelação particular, mas é quando Cristo vai se revelar ao mundo, quando ele vier em glória, juntamente com os anjos, e todos verão que de fato ele é o Filho de Deus e é o Messias. É essa a revelação. Muito obrigado, eu passei batido aqui. O ponto aqui que Paulo está dizendo é: enquanto Cristo não vem, Deus deu dons para vocês. Então os dons, eles são as ferramentas que a igreja usa para a sua edificação enquanto Cristo não se revela no final dos tempos. Certo? Excelente pergunta. Muito obrigado. Última aqui de Roseli Castellici. Olha, essa é boa, viu? Quais são as devidas regras para membros de outras denominações passar de igreja a igreja, para não haver esses problemas como na igreja de Corinto? Olha, a melhor coisa que se pode fazer, quando a gente, vamos imaginar, quando a gente vai receber um membro de uma outra igreja, geralmente a gente pede uma carta de referência ou uma carta de transferência. A gente quer que a igreja de onde você venha esteja dizendo assim: ele é casado, não está vivendo amigado, não é? Ele não está devendo a ninguém, ou então é uma pessoa que sempre foi legal na igreja, ele está saindo de boa, não está disciplinado. Não é que a gente só quer pegar quem é santo, não, é porque não é isso, não é? Mas quando o pessoal chega na igreja, o processo da igreja presbiteriana é esse: você chega e você fica na igreja. Você pode ser o que você for, pode ser o que você for, pode ter a vida que você tiver, os problemas que você tiver, as dúvidas que você tiver, bem-vindo, pode frequentar a igreja. Pode chegar o dia, quando chegar o dia que você disser assim: eu quero ser membro da igreja, aí o pastor da igreja vai chamar você, pastor Cláudio vai chamar você e vai ter uma conversa com você. Me fala mais da sua vida. Então, essa pessoa que você vem todo domingo para a igreja é sua legítima esposa? Não, pastor, eu estou vivendo com ela, não estou casado. Diz: olha, na igreja presbiteriana a gente acredita em casamento. Então, vamos fazer teu casamento. Tá? Pastor Augusto gosta de fazer casamento, vamos marcar uma data com ele, né? Mas não tem um dinheiro, nós vamos dar uma força aqui, nós vamos lá no cartório, tá? Tem gente aqui, tem advogado na igreja, vamos resolver a sua situação. E aí por diante, entendeu? Então, pode participar, fazer parte da igreja, mas na hora de chegar a ser membro, então a gente tem algumas exigências com relação a isso, para manter a membresia da igreja dentro do padrão aqui da nossa igreja. Então é sempre importante nessa passagem de uma igreja para outra a questão da carta de transferência, que a igreja de onde você vem dê bom testemunho para você. Eu sei que tem gente que vem de igrejas que não tem nem registro de membros, né? Tem igrejas que não tem nada, é apenas a porta de entrada e a porta de saída, mesma quantidade que entra, mesma quantidade que sai, tem um rodízio lá, ninguém pastoreia, ninguém sabe, membro que está vivendo com problema, não tem, a igreja vive de evento. Então, quando é nessa situação, a gente dispensa naturalmente a carta, não é? E vai observar a vida daquela pessoa, vai acompanhar, vai ajudar, vai pastorear, vai na casa dela, ela vem para ser aconselhada, a gente cuida, a gente procura fazer isso. Então, e é isso geralmente que as igrejas batistas, presbiterianas, as igrejas mais tradicionais, é assim que elas agem, né, para a questão da membresia. Tá bom, gente? Última coisa, próxima segunda-feira nós vamos continuar presencial, graças a Deus, e a livraria deve estar aberta. Graças a Deus. E aí nós vamos ter um tempinho para a livraria. Eu estou muito alegre de ver todos vocês. Eu queria dar um beijo, um abraço em todo mundo, mas eu sou o grupo de risco, tá certo? Não devia estar chegando muito perto, então vou pedir licença para vocês para eu sair sem falar com ninguém, tá bom? Então fiquem todos cumprimentados, abraçados e beijados em nome de Jesus, e a gente se vê segunda-feira. Tá bom? Lá embaixo tem um café esperando vocês. Sejam muito bem-vindos. Tenham uma noite abençoada na presença de Deus. Vão em paz. Deus abençoe. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.